Imagine receber uma proposta que parece arriscada demais. Você analisa, pensa, hesita e decide recusar. Anos depois, descobre que aquela oportunidade se transformou em uma fortuna gigantesca. Parece um pesadelo financeiro, mas foi exatamente algo parecido que aconteceu com Sean Connery. E essa história continua sendo uma das mais curiosas de Hollywood quando o assunto é dinheiro, oportunidades e decisões difíceis. Hoje, Sean Connery é lembrado como uma das maiores lendas do cinema. Para milhões de pessoas, ele será eternamente o primeiro James Bond. Sua carreira gerou fama, prestígio e uma fortuna impressionante. Mas existe uma história pouco conhecida. Uma decisão que envolveu uma quantidade absurda de dinheiro e que ainda desperta debates até hoje. Ao longo da vida, Sean Connery construiu uma reputação de independência. Ele não gostava de seguir a multidão. Costumava tomar suas próprias decisões. E isso normalmente funcionava muito bem. Mas até as pessoas mais experientes podem errar quando o futuro é impossível de prever. O curioso é que a situação começou de forma aparentemente comum. Uma proposta chegou. O projeto parecia diferente, complexo, arriscado e difícil de entender. E justamente por isso surgiram dúvidas. Mas ninguém imaginava o tamanho do que estava em jogo. Quando avaliamos oportunidades olhando para trás, tudo parece óbvio. Mas na vida real não funciona assim. As pessoas tomam decisões sem conhecer o futuro, com informações limitadas, com riscos reais. E foi exatamente esse cenário que Sean Connery enfrentou. Muitos investidores conhecem uma verdade importante. Nem sempre os maiores erros acontecem quando perdemos dinheiro. Às vezes acontecem quando deixamos de participar de algo extraordinário. Esses erros costumam ser invisíveis, mas podem custar fortunas. E o próximo detalhe mostra exatamente isso. Ao analisar aquela proposta, Sean Connery enxergou riscos. O projeto parecia complicado, inovador demais, diferente do que costumava funcionar em Hollywood. Por isso decidiu seguir outro caminho, uma escolha perfeitamente racional naquele momento. Mas existe um detalhe fascinante sobre oportunidades. Algumas parecem estranhas antes de se tornarem sucessos. Quando algo é óbvio para todo mundo, geralmente o grande ganho já passou. E essa é uma das razões pelas quais prever o futuro é tão difícil. Mas foi aí que a história tomou um rumo inesperado. Pouco tempo depois, aquele projeto começou a ganhar força, o público reagiu, a crítica reagiu, o mercado reagiu. E algo que parecia arriscado começou a se transformar em um fenômeno. De repente, o que antes parecia uma aposta duvidosa passou a ser visto como uma oportunidade histórica. E foi nesse momento que muita gente começou a fazer contas, especialmente quando os números financeiros vieram à tona, e os valores eram impressionantes. Histórias como essa são comuns no mundo dos negócios. Empresas recusam tecnologias, investidores ignoram startups, profissionais deixam passar oportunidades, porque ninguém consegue enxergar o futuro com total clareza. E Sean Connery acabou vivendo uma versão hollywoodiana desse fenômeno. O interessante é que isso não diminui seu sucesso, muito pelo contrário. Ele continuou construindo uma carreira extraordinária. Mas a história permanece fascinante porque mostra algo profundamente humano. Até pessoas extremamente bem-sucedidas podem perder oportunidades gigantescas. E talvez essa seja a parte mais importante da história. Existe uma tendência natural de imaginar que pessoas ricas sempre tomam decisões perfeitas. A realidade é diferente. Todos erram, todos deixam passar oportunidades. Todos enfrentam momentos de dúvida. E é justamente isso que torna essas histórias tão interessantes. Quando observamos a trajetória de Sean Connery, percebemos que sua fortuna não foi construída pela ausência de erros. Foi construída pela capacidade de continuar avançando apesar deles. Essa é uma lição que aparece repetidamente nas histórias de sucesso. Mas ainda falta uma conclusão importante. A história de Sean Connery mostra que ninguém consegue prever perfeitamente o futuro, nem investidores, nem empresários, nem estrelas de Hollywood. Algumas oportunidades parecem arriscadas demais até se transformarem em fenômenos globais.
E talvez a maior lição dessa trajetória seja justamente essa: o sucesso não pertence a quem nunca erra. Pertence a quem continua construindo mesmo depois de perder oportunidades que poderiam ter valido milhões.